Eu proponho a vocês o seguinte. Pela quantidade de e-mails e confusões outras que eu estou administrando, então, eu proponho assim, eu vou fazer aqui uma pergunta, eu mesmo respondo, aí depois a gente fica batendo papo, vocês perguntam, a gente vai conversando até 6 e pouco. Peço desculpas por não poder ficar mais, porém tenho que ir para Guarulhos ainda. E torcer que embarque hoje para Natal, que a coisa está meio confusa aí. Porque a quem interessar possa, mais uma peça quebrou em Guarulhos, aquela peça que faz com que os aviões possam pousar em pleno nevoeiro, quebrou há 15 dias atrás, consertaram, mas quebrou de novo. Então, todos os pousos hoje de manhã foram desviados para Viracopos. E eu não sei se vocês se lembram de uma piada de Chicanísio, de um foguete que ia ser lançado, aí não tinha mecânico na hora, traz fulano que ele está dormindo, coisa... Chegamos àquele ponto. Então, bem, Jesus volta, não volta, ele volta até abril. Se não voltar até abril, você vai se atirar do 9º andar onde você mora. E aí, como é que deixa de ser, que enrolada é essa, que confusão é essa, o que dizer disso tudo? Eu devo apenas dar um toque, eu estou falando sozinho, tá? Normalmente, ao longo de todos esses anos, os amigos espirituais sempre me ajudaram a permanecer de pé diante dessa tarefa, mas eu decidi me aposentar, então os amigos estão todos presentes, mas é a minha porção terrena, a mais complicada, que vai falar aqui sozinho, tá? Porque, assim, prefiro para que eu possa assinar embaixo com meu próprio nome e assumir toda a consequência sem ter que perder tempos de desvios psicológicos, etc. e tal, discutindo com esses irmãos certas questões. Mas, de fato, esses amigos que suportam a minha companhia vibratória há muito tempo insistem em afirmar que o Mestre Jesus deve voltar até o mês de abril, e etc., de tudo que já foi dito e escrito. Porém, se vocês me perguntarem, mas você confia nisso? Eu diria, não. Não, porque eu tinha absoluta certeza, devido ao modo como eles agiram, que ele chegaria em novembro, e mesmo eu não tendo afirmado isso publicamente, mas por uma pressão que eu vou explicar para vocês, exercida por eles, eu terminei falando com 27 pessoas, mas 2 dessas pessoas, não porque quiseram por maldade, mas forçados, talvez pela influência deles, colocaram na internet. E, obviamente, eu tinha e tenho que assumir qualquer coisa referente a isso, mas vamos, então, ao pano de fundo dessa estranha e maravilhosa história, que nada tem a ver com Deus Pai Amantíssimo, nada tem a ver com Jesus, o nosso Mestre, mas tem tudo a ver ainda com as questões referentes àquilo que nós tentamos explicar a pedido deles, que se chama rebelião de Lúcifer, queda dos anjos, etc. e tal. O interessante de tudo é que talvez eu contando para vocês uma certa conversa, entre aspas, que tive com esses seres no dia após o 18 lá de novembro, talvez daí, a gente começando a partir dessa conversa, fique mais fácil para que vocês possam entender. O fato é que, nessa conversa com esses 3 seres que me procuraram exatamente no dia em que não ocorreu, eu só pude falar com eles na madrugada, depois que minha família toda dormiu, e eu subi para o terraço do edifício onde eu moro, e lá em cima, como não tem mais ninguém, então fica mais simples. Eles pediram desculpa, olha, desculpa, a gente teve que fazer dessa forma, e aqui eu vou me despreocupar de usar palavras organizadas ou bonitas e falar um português bem simples. Nós tivemos que agir dessa forma porque, infelizmente, ocorreu um problema de sua parte. Aí eles apontaram para mim, e eu continuei escutando. Eles disseram, no dia 10 de abril de 2005, quando nós lhe procuramos e pedimos que você terminasse o livro A Sétima Trombeta do Apocalipse, pois nós precisávamos ali mostrar que todo o Apocalipse já tinha se cumprido, faltando apenas parte do último capítulo, que seria parte do capítulo 11, referente às 2 testemunhas,
Logo depois do cumprimento disso aí, Jesus chegaria. Naquela oportunidade, nós pedimos para você escrever o livro, e você escreveu, apesar de não ter entendido algumas coisas. Porém, no dia 14 de março, nós tornamos a lhe procurar e dissemos, olha, da mesma forma que no ano passado, em abril, nós lhe procuramos, pedimos para você escrever um livro, você escreveu, estamos aqui de novo agora pedindo que você escreva um outro. Naquela oportunidade, o livro que você escreveu apenas informa que tudo no Apocalipse já se cumpriu, faltando apenas um pequeno aspecto mal entendido sobre as testemunhas. Nesse livro agora nós vamos esclarecer tudo e apontar a data da volta do Mestre. E eu disse para eles que não ia escrever. Eu não estou contando essa história agora, eu já tinha contado essa história antes, em outras reuniões, muito antes, inclusive, do mês de novembro, que eles tinham me pedido para escrever esse livro sobre Daniel, sobre as profecias de Daniel, e eu pedi desculpas e não escrevi. Aí, então, eles disseram, mas, pelo menos, nós gostaríamos que você anunciasse, então, a chegada do Mestre. Mesmo que ninguém leve a sério, mesmo que ninguém respeite, você tem que ir para o sacrifício, seu espírito assumir esse compromisso conosco, etc. e tal. Como eu escuto essa ladainha desde os tempos em que eu não queria me envolver com nada disso, desde os tempos em que eu terminei me envolvendo, comecei a escrever, mas não queria publicar, desde os tempos em que, forçado a publicar por uma série de circunstâncias, eu criei um pseudônimo porque eu não queria aparecer para preservar o meu emprego. Na época eu era gerente de banco. Quem é o doido que vai deixar dinheiro na agência em que o gerente está anunciando que Jesus vai chegar em um disco voador? Então, toda uma covardia moral de minha parte fez com que eu... Tá bom, eu publico, mas com pseudônimo. Obviamente, um ano depois, alguém da TV Manchete, do SBT Repórter, descobriram quem estava por trás do pseudônimo e eu aparecia em cadeia nacional. Foi o pior dia da minha vida, por sinal. Enfim, todo esse conjunto de hesitações de minha parte não era nenhuma surpresa, e nada do que eu enfrento agora é muito diferente do que eu sempre enfrentei, desde que, em 1996, tive que aparecer como sendo o autor dos livros que foram publicados. E o fato é que aqueles seres estavam ali me solicitando para que, mesmo eu não querendo escrever esse livro, eu, pelo menos, avisasse a chegada do Mestre, etc., 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 e eu decidi que iria avisar. Passei os meses de março, abril, maio, junho, julho, hesitando se devia ou não avisar, aviso ou não aviso, o que é que eu faço.